eu tenho a honra de me dirigir aos professores de direito, meus colegas, que lutam diuturnamente nas faculdades, a despeito de todas as dificuldades. Tenho a honra de me dirigir igualmente aos estudantes de direito, que são apresentados a um mundo novo, mas com um instrumental quantas vezes tão antigo, que faltando material, às vezes dificulte a elaboração de um conceito. O desafio hoje é apresentar, em poucos minutos, em 1 hora e pouco, uma ideia que transcende há 6.000 anos. Lá no Egito Antigo e depois lá na Grécia Antiga, vamos à Grécia imaginar o tribunal dos Eliastas, na Ilieia, onde mais de 600 pessoas se reuniam, cidadãos, não funcionários públicos, para julgarem crimes graves. Assim foi ao longo da história, em todas as civilizações, em um ou em outro determinado dos seus momentos. Entendeu o Estado que para julgar aqueles crimes reputados de maior gravidade, deveria se cobrar do cidadão, aquele que entregou o ius puniendi para o Estado punir. Neste momento, este cidadão seria convidado a ele próprio julgar e, por que não dizer, punir. Criou-se a ideia do tribunal do júri. Uma ideia verdadeiramente mística, de um misticismo que transcende as aparências do etéreo, das primeiras impressões, do misticismo que vai à alma, que fala a fundo, porque foi lá na Inglaterra que criaram 12 como número de jurados, como 12 era o número dos apóstolos no dia de Pentecostes. Imaginando-se que 12 homens reunidos ali, como 12 seriam os apóstolos, ali estaria o Espírito Santo e também chegaria a verdade. Porque para julgar haveria necessidade, evidentemente, de se dar a verdade. Daí a expressão veredito, verdadeiramente dito. O que diz o júri? O júri prolata o seu veredito. Da Grécia Antiga, do tribunal de Eliastas, nós vamos para a França, a antiga França, onde numa das suas partes mais belas, a Normandia, surge um homem, Guilherme o Conquistador, para os ingleses, William the Conqueror, o conquistador que sai no ano de 1066 e domina o trono inglês, e por 4 séculos aproximadamente, a Inglaterra fala francês, e a Inglaterra passa a aceitar não somente o idioma francês, mas muitos dos usos, dos costumes, é a cultura gálica invadindo terras britânicas. Em 1225, o então Papa Inocente III, no concílio, em 1215, no Conselho de Latrão, após abolir as ordalhas, os juízos de Deus, em que a pessoa tinha que provar a sua inocência, acusada de um determinado delito, era amarrada em grossas pedras e atirada ao mar. Se anjos viessem salvá-la, seria tido por inocente. Se os anjos não viessem, seria tido por culpado. Em 1215, o Concílio de Latrão abole as ordalhas, os chamados juízos de Deus, e cria então, inspirado naquele modelo do júri francês da Normandia, um procedimento antigo, cria o júri inglês. É verdade, o júri inglês hoje não é o mesmo júri francês de hoje. Na França de hoje vige um tipo de escabinado, echevinage, como eles dizem, a cour d'assises. É o tribunal popular onde 9 jurados leigos se fazem acompanharem de 3 juízes profissionais. O júri inglês decide diferentemente, com um quesito único que nós todos sabemos do culpado ou inocente, enquanto o júri francês é quesitado não somente sobre uma série de questões, mas igualmente também sobre se o réu deve ou não pagar a indenização naquele caso concreto, porque após falar o Ministério Público, fala a chamada parte civil, que é o representante da família vitimada, o representante da vítima, de forma que o réu sai dali já com uma condenação ou não e uma eventual indenização para ressarcir diante da perda à vida em decorrência do crime. Bem, com influências do júri inglês e com influências do júri francês, nós vamos chegar a um júri brasileiro. E a primeira pergunta que o acadêmico de direito faz, não só no Brasil, mas no mundo é: por que o júri? É eloquente o exemplo porque o exemplo vem da história. O maior erro jurídico brasileiro, o caso dos irmãos Naves, não é debitado, atribuído, entregue ao mau entendimento do júri. O júri acertou por 2 vezes, absolveu os inocentes irmãos Naves na comarca de Araguari.
À época, o chamado Tribunal de Apelação, os juízes togados se equivocaram e, diante da inexistência de provas, entenderam sim que elas haviam e condenaram ambos os irmãos, protagonizando o episódio mais triste da justiça brasileira, que é o célebre erro judiciário dos irmãos Naves. Mas tem uma página muito mais forte do que esta, que ainda que tenha tido a participação popular, era uma manobra do Estado da época, que foi uma página que inaugurou o episódio da cristandade. É Clemenceau, na França antiga, o grande estadista, no começo do século passado, que apontando a uma imagem de Cristo, diz: Voilà la chose jugée, eis aí a coisa julgada. Diante do erro, diante do arbítrio, diante da sentença maldada, diante do equívoco, diante do azar, não será simplesmente 1, 10 ou 100 homens que terão exatamente a verdade. Eis aí a coisa julgada, e o preto está feito branco e o quadrado redondo. Mas, na imagem dos italianos, buscamos no júri a visão binocular. São 7 consciências, no caso do Brasil, 7 corações, 7 ideações, 7 afetos, 7 formas diversas de enxergarem o mesmo problema. É a visão binocular mais, portanto, provável que se acerte com 7 julgadores do que tão somente 1. E o júri brasileiro conseguiu extrair uma inteligência do que havia por aí permeando a consciência jurídica mundial, que é julgar somente os crimes mais graves, os chamados crimes dolosos contra a vida. E já que falamos em crimes dolosos contra a vida, e já que pisamos pela primeira vez no texto da Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 38, já que demos um certo positivismo jurídico àquilo que transcende as páginas do direito, e que evoluem até um passado onde os homens se reuniam sob o sol, invocando a verdade para clarear suas decisões, agora nós podemos entrar no procedimento do Tribunal do Júri. Semântica do júri. Júri vem de jurado, que vem de juramento, que é invocar Deus por testemunha. Daí se dizer eu juro, ou seja, invoco Deus por testemunha. O Brasil, Estado laico, abre mão deste pressuposto religioso, conquanto conserve o nome júri e jurado, já não se faz mais um juramento. Então, logo é instalada a sessão do júri, os jurados solenemente convocados por Sua Excelência o juiz, presidente da sessão do Tribunal do Júri, dizem: o juiz os conclama para que prometam em nome da lei, da consciência, julgarem, de acordo com a lei, com os ditames de sua consciência, a causa que vai ser submetida a julgamento. Todos eles dizem: não mais eu juro, mas sim eu prometo. Há feições do júri antigo, onde se faz este juramento com a mão sobre a Bíblia. E é possível que se veja, até em algum filme norte-americano. No Brasil se diz eu prometo. Origens remotas e próximas. Embora a história se perca na página dos anos, não há dúvida que a origem remota mais clara é na Grécia, o Tribunal dos Heliastes. A origem mais próxima, não há dúvida, é aquela que diz que o júri é de uma influência mista, inglesa e francesa, porque a França leva a ideia para a Inglaterra com a conquista do trono britânico por William o Conquistador. E a Inglaterra, a partir de 1215, passa a aceitar uma forma primitiva de júri, que se praticava no passado na Normandia, e desenvolve então o seu novo modelo de julgamento. O Brasil tem, caudaloso como é, traz para a sua história influências do júri inglês, influências do júri francês. E hoje não há como se falar de democracia sem se falar de júri. Nos Estados Unidos, o júri, fruto da common law, da influência britânica, julga não apenas causas criminais, mas também causas cíveis, de forma que, com nuances ou sutis diferenças aqui e acolá, o júri, ao contrário do que os seus detratores e críticos dizem, não está em vias de desaparecer, mas quiçá esteja em vias de protagonizar um novo momento da história.